Interrompa hoje esse ciclo de escolhas ruins. Entenda de uma vez por todas que dois errados não fazem um certo e que uma hora ou outra você precisa parar, refletir, pensar sobre a sua vida, sobre as escolhas que tem tomado, sobre as ações que você tem realizado. Precisa parar, pensar e fazer escolhas melhores. Que seja hoje esse dia. Quando nós olhamos para o texto de Gênesis, a nossa leitura de hoje, do capítulo 26, 27, 28, nós vimos um pouco mais sobre a vida, o relacionamento entre Jacó e Esaú. Um relacionamento atribulado, de engano, de usurpação, e são diversos episódios em que eles estão ali em conflito, e enganando um ao outro, e se aproveitando um do outro, das fraquezas um do outro. E nessa leitura de hoje não foi diferente. Mas o que me chama a atenção aqui é como eles vão sempre escalando essas escolhas ruins e o quanto a continuidade dessas escolhas ruins contribuem para que as coisas fiquem ainda piores. Se na leitura de ontem nós nos deparamos com Esaú vendendo o seu direito de primogenitura, trocando por um prato de sopa, hoje a situação fica ainda pior nessa leitura, porque nós vamos olhar para o texto e a gente se depara, por exemplo, com Jacó, aliás, com Esaú aos 40 anos de idade. O texto diz, no Gênesis capítulo 26, verso 34, quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com duas mulheres hititas, Judite, filha de Beri, Bazemate, filha de Elon. Essas duas mulheres causaram grande desgosto a Isaac e Rebeca. Esaú, que já caminhava distante dos planos do Senhor, e se você se lembra do texto que nós fizemos a leitura, o Senhor fez muita questão de que Isaac não se casasse com as mulheres, com nenhuma das mulheres cananeias. Abraão fez questão de que o seu servo buscasse alguém do seu povo, alguém que temesse ao Senhor para se casar com seu filho. E o que Esaú faz é justamente o contrário. Ele se casa com duas, não uma, mas com duas mulheres cananeias, duas hititas, contrariando profundamente, trazendo desgosto profundo a Isaac e a Rebeca. Talvez por isso, influenciada em parte por isso, por esse desgosto, por esse descontentamento, pelo fato de que ela já amava mais a Jacó do que Esaú, Rebeca fica sabendo que Isaac planejava dar a sua bênção, entendia que estava perto do seu momento de morrer e queria dar a bênção ao filho mais velho. Rebeca então traça um plano com Jacó para que enganassem o pai Isaac, e eles assim o enganam e Jacó recebe a bênção no lugar do seu irmão. Enganam a Isaac, ele concede a bênção, Esaú fica furioso, irritado com aquilo, e agora, diante dessa situação, diante desse engano de ter tido a sua bênção roubada, e é muito interessante isso, que a revolta de Esaú, ele vai dizer que não é de admirar que ele se chame Jacó, pois é a segunda vez que me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho, e agora roubou minha bênção. Não, Jacó não tomou, Esaú vendeu. Uma bobagem, mas vendeu, e logo ele perdeu também o seu direito à bênção. Mas na hora de reconhecer os erros, na hora de reconhecer a consequência daquilo que faz de errado, a conversa é outra. Esaú estava revoltado, estava contrariado, e agora Esaú está planejando matar o irmão. Planeja a morte do irmão, e para se livrar dessa possibilidade de morte, Rebeca então orienta Jacó a que vá para morar com seu irmão, na casa do seu irmão, e lá encontraria uma esposa que fosse do seu povo, e lá estaria protegido. Mas algo além disso me chama a atenção no texto. Diante dessa situação toda, Isaac abençoa Jacó antes que ele vá para morar com o tio e buscar uma esposa. E olha o que Esaú faz mais uma vez. Quando ficou evidente que seu pai não aprovava as mulheres cananeias, Esaú foi visitar a família do seu tio Ismael, e além das duas mulheres cananeias com as quais havia se casado, tomou para si uma das filhas de Ismael. Ele já não estava satisfeito com tanto desgosto, com tantos erros que havia cometido, ele ainda foi tomar uma das filhas de Ismael, o seu tio, e que já estava anunciado e já era claro que era um povo hostil, um povo inimigo, e ele, para contrariar ainda mais o pai, vai tomar uma das filhas de Ismael, seu tio, como esposa. Esaú continuamente faz escolhas ruins e segue fazendo escolhas ainda piores,
Não à toa o destino e o futuro disso leva a tanto conflito, a tanto distanciamento, a tantos problemas. Isaú vai dobrando a aposta em escolhas ruins e tem a sua vida profundamente afetada por causa disso. Da mesma maneira, nós temos Jacó, que também vem numa sequência de escolhas muito ruins, até que ele, num encontro com o Senhor, ele por fim entende do que se tratava, o que ele precisava fazer. E finalmente ele disse: se de fato Deus for comigo, me proteger nessa jornada, se ele me providenciar alimento, roupa, se eu voltar são e salvo da casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. Finalmente, Jacó entende que aquela promessa, aquela aliança com o Senhor era muito maior do que ele. E ele finalmente se rende à possibilidade de se entregar ao Senhor e de ser fiel a Deus. E pela primeira vez ele diz: o Senhor será o meu Deus. Se você reparar, um pouco antes, quando Jacó está conversando com o seu pai Isaac durante o momento da bênção, ele pergunta: meu filho, como é que você caçou tão rápido? E ele diz: o Senhor, seu Deus, colocou no meu caminho o animal. Até aqui, o Senhor não era o Deus de Isaac. A partir de agora, a partir desse encontro, o Senhor se torna o Deus de Isaac. Nós vamos ver o trabalho de Deus na vida dele, o tratamento, como Deus cura, como Deus traz amadurecimento e como a vida de Jacó é mudada completamente por essa decisão. Talvez você hoje se veja num ciclo de escolhas ruins e olhando para a vida parece que as coisas vão de mal a pior, porque de fato irão de mal a pior enquanto você continuar fazendo escolhas ruins. Enquanto não se render ao Senhor e não caminhar com Ele, não reconhecê-lo como o Senhor da sua vida, as coisas jamais serão acertadas. Faça boas escolhas, faça melhores escolhas, faça a melhor escolha, que o Senhor seja o seu Senhor. Sigamos juntos, lendo a Bíblia, vamos juntos aprendendo mais. A gente se encontra aqui amanhã. Deus abençoe você. Até.